Sexta-feira, até que chegou sexta-feira, né? Ontem foi um dia tenso. Mas vamos falar sobre a Semana do Milho, né? A Semana do Milho foi bastante interessante e também a gente tem que observar, né? Eu comentei, falei no áudio ali, no WhatsApp dos clientes ali, eu comentei que era para tomar cuidado com a abertura de ontem, né? De antes de ontem também. Que antes de ontem, na quarta-feira, ele subiu direto, vamos ver ali no gráfico. E aí nós vamos ver o boi também, né? O boi, ele realmente também deu aí deu uma voltada também, mas eu acho que o boi é mais tranquilo, né? Esse retorno do boi, apesar de ter sido vários reais, mais tranquilo em retomar a alta de novo. Mas o que nós vamos precisar prestar atenção muito é no dólar, né? O dólar vai ser fundamental aí daqui para frente para a gente ver alterações mais significativas nesses preços ou realmente iniciar aí um retorno mais forte. Vamos começar com o dólar, né? Dólar aqui está bem, no diário a gente vê, né, que ele está bem encaixotado, né? Ele deu uma bela, depois dessa esticada, ele deu uma bela encaixotada aqui, né? E se ele realmente sair de 5,70, né, que foi o maior range dele aqui, para baixo 5,50, então ele fica aí nesse 5,50, 5,60, está se mantendo, está criando força aí para um rompimento, né? Num desses dois lados ele vai. Se a gente quiser fazer uma situação mais apertada um pouco, né? A gente pode ver que ele fez ele está mais, né? Tá? Então eu acho importante a gente prestar atenção, seja como for, ele pode fazer esse movimento bastante forte, né? E bastante rápido. No semanal a gente tinha tido vamos abrir bem aqui, né? Tinha tido esse inside bar, até já tirei aí a projeção, porque ele realmente nem chegou perto, né? Hoje até quis ganhar uma força, mas não fez, mas formou outro, né? Então fica aí para a semana que vem, vamos ver, ainda não fechou, ainda falta aí o resto do dia para fechar, mas fica, vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar direito. Fica a deixa aqui, se não mudar nada, né, se ele não superar esse valor que ele está agora aqui, desta máxima, né, essa máxima dele 5,63,650, né? Se ele não superar isso hoje, fica aí a projeção para semana que vem, para a gente ver se ele vai dar partida ou não. Se realmente ele ganhar força aqui e fizer uma projeção para cima, aí muda tudo no milho. Bom, vamos ver o milho aqui, o milho futuro no diário, né? Olha só o que ele fez, deixa lá. Aí isso. Muito bem, o que a gente tem aqui nele? Então, a gente vem numa tendência de alta, né? Uma máxima, e hoje ele fez uma correção, voltou aqui para o fundo dessa máxima e se manteve. Bom, depois da onça morta é fácil, né? Todo mundo é caçador. Mas assim, o que aconteceu aqui? Tá? Todo dia que o CPEA veio forte, ele empurrou o milho. Veio forte, ele empurrou o milho. E ontem, né, antes de ontem, na quarta-feira, ele veio muito forte, realmente ele jogou o milho para cima com muita força, né? Já nesse dia eu comentei que tomasse cuidado na abertura, porque pode fazer exatamente esse movimento, ele sobe, né, e volta. Então, durante esse período todo, a gente ficou procurando, né, eu não fiquei procurando, mas muita gente ficou procurando um candle de exaustão, né? E ele aconteceu aqui, até pode-se comentar que tem análises técnicas que explicam isso aqui. Só que no boi, ele não fez isso, né? No boi foi diferente. Então, no boi, na verdade, ele fez isso, só que ele continuou subindo. Então, o cuidado que a gente tem que ter nesses acontecimentos você imaginar o efeito do físico, né, do mercado físico. Então, o que acontece? Quando você está negociando ações, fica fácil de você enxergar essas coisas, porque as reações
elas já são antigas e vêm acontecendo e é uma reação natural das pessoas. Quando você está movimentando para o mercado físico, você cria um diferencial que existe, né, a contrapartida do fundamento que às vezes estraga. Então aqui ficou, olha, puxa, né, tem aqui uma situação gráfica clássica, né, de que você teve uma exaustão, abriu, foi lá em cima na máxima do dia, no limite de alta, voltou no limite de baixa e fechou próximo do fechamento do dia anterior. Mas se a gente for ver o boi, tá? O boi ele fez isso, ó, mesma coisa, ó, tá? Fez e ele continuou subindo, tá? E hoje ele, né, quarta-feira também ele fez essa correção, né? Usei a mesma coisa, ó, também teve proporcionalmente as mesmas. Vamos fazer diferente, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá com o imã ligado. Apagamos isto. Vou desligar o imã aqui, vamos ver se eu consigo mostrar isso, tá? Então vamos lá. Vai ficar meio tortinho, mas tortinho faz parte, tá? Ó, aqui, tá? É maior, tá? Aqui, tá? Ó, de novo, né? Aí sim, aí aqui ele realmente cansou, foi um pouquinho maior e devolveu. Então, poderia ter tomado 2 stops aqui seguidos, tentando fazer isso aqui, para esse terceiro aqui tentar recuperar o que perdeu lá atrás. Então o milho foi diferente, o milho ele fez isso, né, uma vez só. Opa. Ele fez isso uma vez só, então aí fica fácil, né? Então fica bem mais tranquilo de ver. Mas o que é importante, o que a gente tem que pensar nesses acontecimentos? Olha o semanal, né? O semanal ele ficou interessante também, vamos ver a força que esse câmbio vai ter na segunda-feira, na semana que vem, que isso aqui é semanal. O que a gente tem que pensar aqui? Que um alerta, né? Todo mundo fica olhando o CPEA sai alto, sai todo mundo se atirando, né? E vai empurrando esse milho para cima. Mas eu comentei já durante a semana que a gente até trouxe, né? Acho que até o Renan colocou também aí, os valores de importação, né? Teve em vários locais aí que todo mundo começou, caiu o imposto de importação fora do Mercosul, porque o Mercosul não tem imposto de importação, e vamos ver quanto custa, e todo mundo chegou na média aí de R$84 reais a saca do milho, tá certo? Bom, o que aconteceu com o milho aqui então? Ele veio nessa máxima, né, de 87 e voltou agora para 79, né, tá fechou a 80 com 10, né, 79 não, 80 com 10, e ele tem aí um espaço aí de R$4 aí para se movimentar. Está esperando o CPEA de hoje. Se o CPEA de hoje vier com uma alta de novo, não precisa ser uma alta exagerada, mas pode ser como tem acontecido nesses últimos 3 dias, mas pode ser uma alta para ficar mais próximo ainda desse valor aqui. E aí a gente tem um espaço então para ele subir de novo ali na casa de 84, que é a média do preço das importações. Comentei ontem no programa com o Bo, comentei antes de ontem, que o exportador, se ele achar que está mais compensador devolver esse milho para o mercado interno do que exportar, ele vai fazer isso. Então, por isso que o dólar vai fazer bastante diferença daqui para frente, para a gente ver esse milho continuar a subir. Então, 84 é um valor provável que ele possa vir a testar de novo aqui, voltar aos 84, que é a paridade de exportação, tá certo? Então a gente tem que pensar que ele tem essa possibilidade de voltar aqui no 84 e existe a possibilidade do CPEA subir mais um pouco hoje.
Se o CPEA não subir mais hoje, né, e cair, que eu não acho muito provável que isso ocorra, né, ele vai puxar esse milho mais para baixo. Ele pode vir trazer esse milho bem mais para baixo, então vai ficar aí uma correção bem mais forte. Mas eu não acredito, porque pelas condições que a gente está vendo no mercado físico, nos fundamentos e nas coisas que estão acontecendo, me parece que foi um cansaço, foi uma realização muito boa de lucros, né? Todo mundo teve bons lucros nesse período, né? Então eu acho que não dá para a gente imaginar que, né, qualquer momento que você entrou aqui, você conseguiu um bom ganho, né? Até aqui você pode até ter zerado, mas pelo menos é um bom ganho. Aumentar a mão aqui já era complicado, né? Eu já comentava que o volume aqui já era um problema, stops e tudo mais. Não faltou aviso aqui e aqui, né, em relação a essas coisas que poderiam acontecer e realmente aconteceram, né? Então é bem por aí. Mas se a gente alinhar esse gráfico que vai nos trazer essa posição, né? Respeitou isso, vai ver com 2. Respeitou aqui, tá? A tendência dele é realmente retomar uma alta. Então, voltando de novo ali na casa dos 84. Então, torno por aqui, mais ou menos, é provável, né, que ele suba aí de 3 a 4 reais. Então, é o que eu disse. Vamos olhar o CPEA de hoje e vamos ver o dólar como vai se comportar. Dólar, muito tempo já consolidado, aí, ganhando energia para tomar um caminho. Aí você olha o F, fez o mesmo, parece o mesmo gráfico, o H parece o mesmo gráfico e o K parece o mesmo gráfico. Por que a gente está vendo isso? Vamos ver o U como é que fez. Mesmo gráfico, né? Um pouquinho, a queda um pouquinho mais acentuada. Por que a gente vê acontecer isso? A gente vê acontecer isso porque eles estão muito alinhados. A gente não tem uma previsão, de oferta para frente. Então você começa a ver os gráficos se copiando. Quando o gráfico se copia? Quando ele está muito longe do primeiro vencimento. Isso é normal que aconteça. Então você tem um ponto hoje e lá na frente você tem, por exemplo, você tem novembro que está aqui e aí nós vamos ver lá março, maio, né, ou até mesmo junho, né? Então é muito longe, né? Vamos dizer mais maio, junho já estaria muito fora, mas até maio, então você vê eles se copiando, né? O março se copiando aqui o novembro. Mas quando a gente vê todos eles iguais, é porque você não está vendo a possibilidade, né, de vir uma oferta grande num determinado momento que vai derrubar o preço. Tá? Então você começa a ver os vencimentos com o mesmo gráfico, né? Eles estão se acompanhando. O UA 64, né, na região do Mato Grosso já estão fechando a 51, milho para safrinha no ano que vem. Aqui, ó, 74, o H 79, o F 80 e o X também 80, né? Diferença de 20 centavos. Tá? Então, você vê que não é uma diferença significativa. Poderia ser uma significativa. Aqui em maio, que teoricamente a gente vai ter uma oferta um pouco melhor, você já vê uma diferença aí mais para R$6, né? Porque estão falando de 80, assim, olha lá, uma casa de R$6, e para março aí uma diferença aí de R$4. Então, essa condição é exatamente o que demonstra que a gente está muito apertado de estoque, muito apertado de problemas climáticos, né, que está apertando aí a produtividade, não dando produtividade. Os americanos estão começando a exportar novamente, exatamente pela preocupação que vem no Brasil. O Brasil jogou o ano passado mais de 40 milhões de toneladas de milho no mercado mundial. Agora ele se vai colocar aí muito, se muito vai passar de 30 milhões de toneladas no mercado mundial. Você tem uma quebra de produção na região da Ucrânia, né? A Ucrânia
é o terceiro maior produtor, aí, um produtor importante, terceiro não, terceiro maior exportador, né, em relação a Estados Unidos, Brasil e a Ucrânia, então ele é um concorrente importante, então a gente está enxergando problemas lá também, então eles estão com problemas lá, já tiveram, né, tiveram quebra de produção. Você tem que pensar na quebra de produção de trigo também, né, porque o trigo é o grande concorrente do milho, principalmente na Europa. Então, é um contexto geral e esse problema no Brasil. O problema no Brasil é sério, né? Então, ainda são regiões, né, que estão sofrendo, pequenas regiões, né? Você pode falar, o Rio Grande do Sul está com problema de seca aí no milho que já foi plantado. Mas é uma região, se você pensar no contexto Brasil, ainda é muito cedo pensar em contexto Brasil. Uma certeza a gente tem, que é a demora de plantio, né? Tanto da soja quanto do milho. Isso pressiona os preços porque coloca em xeque a produtividade que a gente pode ter na safrinha do ano que vem. Mas laninha confirmada também traz aí um problema em relação à condição de que nós vamos ter essas lavouras lá na frente, e a laninha para essa região de maior produção, centro-oeste e sudeste, chuvas na colheita, né? Então chuvas lá na região na época de março, fevereiro, março, muita chuva. Vamos supor que não estrague a colheita, que você consiga colher bem, apesar da chuva, né? Mas atrasa plantar também, né? Então arrasta, né? Fica uma colheita arrastada e um plantio mais arrastado ainda. Essas condições, né, combinadas com as condições americanas e a alta lá em Chicago, que tem se mantido depois de muito tempo, voltou a subir tanto o milho quanto a soja, milho acima de 400 centes e a soja acima de 100 centes, né? Ou seja, 10 e 4. Então a gente vê aí que é uma situação bastante interessante, porque com essa briga toda que aconteceu essa briga comercial entre os Estados Unidos e a China, eles tinham despencado de preço, não subiram mais. Agora a gente está vendo aí uma demanda forte e provavelmente quem tem interesse em milho, que tem a necessidade de consumir milho, vai fazer mais compras agora. A gente pensa aí que o exportador nosso possa começar a querer jogar aqui para dentro, mas se ele estiver observando que o mercado lá fora está muito demandado e que começar a ter problemas aqui no Brasil, ele pode segurar para exportar também. Então, tem muitas coisas, a gente chegou num momento um pouquinho delicado, porque a gente tem muitas informações para serem contextualizadas, e porque o preço chegou num topo muito interessante, né? Está falando em milho aí de $14, mais de $14, então a gente tem que realmente pensar que existe uma certa retração de compradores e situações todas que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, no momento que você vê um dólar hoje a 5,62, com possibilidades dele realmente romper acima dos 5,70 e ir lá testar os 6 de novo, a gente pode ver esse milho subir muito. Por outro lado, também tem um outro agravante, que é que 51% ou 52% ou 55% da safra próxima está vendida, né? Então já está comprometido boa parte desse milho, né? E quem não conseguiu garantir isso ainda vai ter que lutar pelo saldo. E a safrinha do ano que vem também já está bastante comprometida. Então a gente tem que pensar nisso com bastante calma, né? É um momento delicado, é um momento que eu falo não pode se expor demais, porque nós tivemos aí semanas de alta, né? Semanas de alta e altas fortes, né? Chegamos a ter altas no dia de R$1, R$2, R$3, é coisa impressionante. Então é um momento só de respirar, né? Um momento de parar, respirar, prestar atenção, ver como é que vão se comportar isso tudo, porque se ele for fazer uma descida de elevador, vamos descer junto, não tem problema. No momento, né, haja coragem de entrar vendido, mas a partir da semana que vem, quando a gente vai ter mais valores, mais informações para transformar isso em algo importante para a gente saber que direção vai esse milho, a gente vai ficar
bastante contente em relação a isso. Então esse é o fechamento da semana. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no boi também, né? Por ser um fechamento, a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Então está aqui, o boi também fez essa correção, né? Eu tinha olhado, mas o boi, né, ele também tem um fator bastante, sustenta mais do que o milho, porque a demanda, né, por proteína no mundo está muito forte. Não é só a China, não. A China já está se antecipando porque existe aí uma necessidade realmente de se preparar aí para o ano inteiro que vem. Acredito que nós estamos num ciclo muito difícil em termos de fornecer alimento com abundância no ano que vem, e vejo os preços altos, eu vejo muita volatilidade aí para o ano que vem. Tá? O X fez essa correção forte, mas a gente enxerga, só pode estar montando a mesma situação que a gente já viu aqui, né? E ele pode realmente retomar com força. O Z, para mim, até o dia 10, dia 15 de dezembro, para mim, eu acho que ele vai ter uma força muito grande aqui, por demanda de carne, né? E falta e oferta restrita aí. Então vamos ver. A única ferramenta que os frigoríficos têm para derrubar isso aqui, eles anteciparem as férias, né, que começam lá para o dia 20, um pouquinho depois do dia 20, antes do Natal, ou até mesmo no Natal, até janeiro. Aí sim eles saem do mercado e podem derrubar esse preço. Então o que a gente enxerga é isso, aqui existe essa possibilidade aí de uma alta mais expressiva aqui. Dólar também vai influenciar, com certeza. Se o dólar puxar, ele vai embora junto. Então, o boi e o milho é essa condição. Ontem, né, antes de ontem, hoje, 9.145 contratos. Estamos ganhando bastante movimento, né? Se continuar essa volatilidade, continuar esses movimentos legais, eu acho que aqueles 18 mil e tantos contratos que nós tivemos ali, eu acho que vai disparar. 3.600 já no F21, então também está ganhando corpo, né? Afinal de contas, quanto mais próximo o X chega do seu vencimento, mais a gente vai migrar para o F, né? Então já são bastante interessantes esses movimentos. Olha o boi, olha o X, 3.794 contratos. Pô, fazia tempo que a gente não viu um movimento tão forte, né? O Z com 1.600, né? 1.600, 1.700, a gente está vendo, mas 3.794 realmente é um movimento muito bom, muito legal. Então, nossos commodities, com essas volatilidades, elas estão começando a gente a ver realmente uma força muito grande, né, de comércio aqui na B3. Né? Então, e eu acredito que nós vamos entrar o ano. Né? Eu achava que tinha aí novembro, agora, início de dezembro, isso tudo ia dar uma acalmada, mas as condições de fundamento me parecem que vão levar esses movimentos muito à frente. Talvez o ano que vem todo, né? É cedo para dizer, mas a gente teve, eu acho que algum movimento já mais forte aí até maio, junho do ano que vem, devemos ter uns movimentos bem interessantes ainda nessas nossas commodities. Café, eu espero alguns relatórios aí para a virada do ano, a gente vê se o café dá aquelas esticadas lindas que ele dá, né, entre fevereiro e março, né? Já comentei aqui, de repente ele dá uma puxada aí de 80%, 90%. É bem legal, daí ele ganha também muito movimento, ele ganha também volatilidade e muita gente operando. O café também dá para fazer day trade, até interessante day trade, quando ele tem aqueles movimentos bem lindos dele, que há muitos anos eu não vejo. Ele começa a dar uns day trades muito legais, né? Chega daí 20, 30 dólares, né, na ida e na volta aí, sobe 20, 30, devolve, de repente vai para baixo mais 20, volta de novo, mas dá day trade, dá uns day trades bem lindos mesmo. Vamos esperar para ver se ele retoma esse ganho, né, novamente.
tá certo? Bom, vou ficando por aqui, um ótimo final de semana para todos, que tenham entendido esses movimentos, né? Tomar muito cuidado com CPEA na abertura do dia seguinte, seja no boi, seja no milho, porque exatamente nós temos um futuro, né, e um presente. Então, de repente, querer precificar o futuro só com o presente não vai dar certo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, não se esqueçam do like, não se esqueçam de se inscrever, ok? Vamos fazer esse canal bombar aí e vamos para frente, vamos meter bala para frente, ok? Grande abraço e até segunda-feira. Se é que eu não entrar no fim de semana aí dando algum recado para vocês. Abração.